Olá, prosseguindo no estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na terceira parte, Preces por Outrem, há o tema Ação de Graças pelo Bem Concedido aos Nossos Inimigos. É uma prece de ação de graças, ou seja, uma prece de agradecimento. É uma prece onde manifestamos a nossa gratidão a Deus. Este processo de agradecer a Deus pelo bem concedido aos nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal, é um esforço da criatura para superar os impulsos animalizados que ainda predominam em nós. Então, uma prece nesse sentido nos ajuda a superar os apegos de natureza material. Saibamos separar a justiça divina e a justiça dos homens deste mundo. Olha só, Allan Kardec faz um curto prefácio, onde que ele traz a essência desta questão no íntimo da criatura que está defronte ou diante do seu inimigo ou daqueles que nos querem mal. Olha só. Não desejar mal aos seus inimigos é ser apenas meio caridoso. O comum aqui neste planeta é desejar o mal aos nossos inimigos. É um comportamento típico da presença do instinto animal, que ainda é muito forte em todos nós neste planeta. Então, não desejar o mal já é um progresso frente ao costume ainda muito presente na Terra. E ele prossegue. Então, não desejar mal aos seus inimigos é apenas meio caridoso. A verdadeira caridade quer que lhes almejemos o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes advenha. Ou seja, ser caridoso não é apenas não desejar o mal, mas é desejar o bem aos nossos inimigos e àqueles que nos querem mal, nos desejam mal. Da mesma forma, desejar o bem e, quando o bem lhes acontece, que nos sintamos felizes com este fato, o bem que lhes adveio. Olha o grau de desprendimento das coisas deste mundo. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. É isto que está em jogo aqui. Nós podemos sair deste mundo que predomina dentro de nós para um mundo onde é o reino de Deus, o reino dos céus, o mundo da eternidade. Muito bem, nós vemos nos ensinos de Jesus a essência deste ensinamento em toda parte. E nós vamos destacar aqui o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nos versículos 38 a 42. É no Sermão da Montanha. Capítulo 5, Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Sermão da Montanha. No capítulo 5, versículo 38 a 42, Jesus ensina da seguinte maneira. Está comparando o reino deste mundo e o reino dos céus. Olha só. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Onde é que eles ouviram isto? Ele falava para os judeus.
Estava a multidão ali diante dele, em Cafarnaum, ouvindo Jesus. Eram judeus, eram pessoas lá de Israel. Quem que disse a eles? Eles ouviram de onde? Dos textos da Torá, dos ensinos de Moisés, no livro Levítico, no livro Deuteronômio, em outras partes. Ali está um conjunto de leis civis, leis necessárias para o povo embrutecido da época de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Este é o reino deste mundo. Aí Jesus apresenta o reino dos céus. Olha só. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Ao mal quer dizer o homem mau, né? Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Há um confronto claro aqui entre a pessoa que é agredida de diversas maneiras, como relatado, está mais preocupada com a outra pessoa do que consigo, do que defender os seus interesses materiais. Está preocupada com o outro, para que não se comprometa muito diante da justiça de Deus. É a essência da caridade, do desprendimento, do amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. Não é fácil, é um desafio enorme. É claro que este processo não vai de permitir que venhamos a entregar a nossa vida a um malfeitor sem nos defender. Não se trata disso. Nós temos responsabilidade pela encarnação que nos foi dada pela misericórdia de Deus. Precisamos cuidar desta encarnação. É preciso lembrar que Jesus também, quando a gente vê em João, no capítulo 8 e versículo 59, aconteceu aquele fato em que ele discutia ali com os fariseus e ele, por última frase, disse o seguinte, nesse relato de João: então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Ele não se entregou à assanha dos fariseus que se sentiram ofendidos, porque Jesus fala assim, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. A partir daí houve uma discussão entre eles. E então os fariseus que o ouviam e discutiam com ele no templo, pegaram em pedras para o apedrejarem. Jesus não permitiu, porque não era chegada a hora. Então, se tem esse ensinamento, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, etc. Isso não vai até o ponto de você entregar a sua encarnação ao mal, ao ignorante, ao mal intencionado. Não vai, porque você responderá pelo descuido, pela desatenção para com a própria vida. Mas então, prosseguindo, depois deste curto prefácio, Allan Kardec apresenta uma prece em 2 parágrafos. Primeiro, ele se dirige a Deus e depois aos bons espíritos. Olha só. Meu Deus, entendeste em tua justiça encher de júbilo o coração de fulano de tal. Agradeço-te por ele
sem embargo do mal que me fez, o que tem procurado fazer-me? Se desse bem ele se aproveitasse para me humilhar, eu receberia isso como uma prova para a minha caridade. Esta relação com o meu Deus, ou seja, é nós falando com Deus através das limitações da nossa consciência. Podemos imaginar que cada pessoa, ele tem um grau de desenvolvimento da consciência. Se tem uma consciência das leis de Deus desenvolvida o bastante, é como se fosse uma grande janela por onde penetra a luz solar da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus. Um outro menos desenvolvido tem uma janela pequena, então, conforme cada janela, simbolicamente falando, cada pessoa é capaz de apreender a justiça, a misericórdia, a bondade, a sabedoria de Deus, na medida do seu desenvolvimento, que dá a dimensão desta figurada janela por onde passam os raios solares da bondade infinita de Deus. Então, quando ele fala aqui, nós estamos compreendendo a justiça de Deus pelo tamanho da nossa janela, pela capacidade desenvolvida da nossa consciência. Então, vou repetir, meu Deus, esse seria correspondente à minha janela. É o quanto da bondade, da justiça, da sabedoria e da misericórdia de Deus eu sou capaz de apreender de Deus. Meu Deus, entendeste em tua justiça, a justiça que eu entendo de Deus, de encher de júbilo o coração de fulano de tal. Agradeço-te por ele, sem embargo do mal que me fez, ou que tem procurado fazer-me. Se desse bem ele se aproveitasse para me humilhar, eu receberia isso como uma prova da minha caridade. Observe que ele está se limitando ao universo da sua própria compreensão a respeito das ações de Deus em favor do inimigo que nos quer fazer mal. Como Deus, na sua bondade, na sua justiça e misericórdia, atendeu ao nosso pedido dentro do universo de compreensão que nós somos capazes de entender, nós vamos aqui agradecer, meu Deus. Agora, o segundo parágrafo, falando então para os bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, não permitais que me sinta pesaroso por isso. Isentai-me da inveja e do ciúme que rebaixam. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que cedo ou tarde, justiça será feita a cada um segundo as suas obras. E não segundo o nosso entendimento, não é? Segundo a justiça de Deus, de acordo com o que cada um que praticou o mal é capaz de compreender. Nós vemos aqui claramente a justiça humana e a justiça divina, não é? Nós temos aqui o ponto de vista do mundo quando se fala da humilhação. Nós nos sentimos humilhados pelas vitórias do nosso inimigo. O que é isso? O sentimento que me abala ainda a justiça do mundo, baseado na qual eu sinto. Outra coisa é a justiça de Deus, a justiça divina. Porque ele diz ali, a humilhação está no mal, que é a justiça do mundo, e não no bem, que é a justiça divina. Sabemos que cedo ou tarde, a justiça divina
será feita a cada um segundo as suas obras. É um questionamento muito interessante neste tema, ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. É um desafio tremendo esse aqui, porque nós temos os instintos que ainda são muito fortes em nós. Aí está um combate extraordinário dentro de nós. Muito bem. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda no capítulo 28, na terceira parte, Preces por outrem, com o tema Prece pelos inimigos do Espiritismo. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.